Dá uma olhada só no que esse novo acessório da nossa gravadora laser pode fazer. Gravar em objetos cilíndricos. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletrolab. Hoje vamos conhecer um acessório que vai levar a sua máquina Algo Laser DIY MK2 para outro nível, o rolo rotativo, que é esse dispositivo que a gente vai explorar. Esse acessório aqui ele é composto por dois rolos paralelos com alta aderência e são montados sobre essa base aqui. Essa é uma base bem forte, pesada, que vai permitir a gente apoiar aqui os objetos cilíndricos durante a gravação do laser, já que o laser vai gravar normalmente sobre superfície plana. Aqui ele vai girando o objeto e vai permitindo a gravação em superfícies curvas. Essa estrutura aqui ela é ajustável para a gente poder acomodar diferentes diâmetros aqui, e a gente pode com isso usar aqui copos, canecas, garrafas, cilindros e posicionando aqui com segurança, firmeza e precisão. Então a gente vai mostrar aqui como é que a gente instala, configura esse tipo de rolo na prática, explorando aí os recursos e ajustes para garantir as nossas gravações em superfícies arredondadas. Bom pessoal, vamos abrir aqui o Rotary Roller, que é esse rolo rotativo. Ele vem aqui em cima com um manual, alguns panfletos aqui também, muito bem embalado, né? Bem protegido aqui com essa espuma. Vou soltar aqui da caixa, ok, e aqui está o acessório, mais algumas peças aqui, são vários cabos aqui, já que ele é universal para vários modelos de máquina, e vem esse outro acessório aqui para estender o comprimento da peça. Precisamos escolher o cabo certo. Parece bem robusto, todo metal. Tem que afrouxar ali, tirar para ele poder movimentar, né? E a conexão aqui com a máquina aqui atrás. Bom, além disso tem os pezinhos aqui, os chamados Universal Raisers, que são os elevadores universais. Ele vai elevar a altura da sua máquina o suficiente para você usar os acessórios rotativos. Essas porcas aqui são usadas em alguns modelos. Esse modelo não precisou de porcas. Bom, vamos instalar aqui os pezinhos. A gravadora é bem rente à mesa, bem baixinha, só que já está preparada para enroscar. Basta enroscar aqui os 4 pezinhos e ela vai fazer uma elevação suficiente para instalar peças mais altas também, peças maiores, não somente o acessório rotativo, mas também outros objetos que sejam grandes e que você precise elevar o laser acima de um determinado ponto. Então eu acho que é um acessório que não é caro, esses pezinhos, e um acessório bem interessante de ter nessa máquina, elevando aí a altura total dela. Ela continua leve e prática. Bom, aqui a gente vai botar a unidade. A gente pode centralizar ela, botar aqui no meio, ou botar até para um lado, para o outro, tanto faz. Já que um dos eixos vai ficar parado. Esse eixo que vai ficar parado, que vai fazer o movimento vertical da máquina, vai ser conduzido aqui pelo acessório rotativo, ok? São diversos tipos de cabos, a gente tem que escolher o cabo certo. Ele tem um indicativo aqui no cabinho para a gente ver o modelo. O modelo dessa gravadora tem também as ferramentas, olha, ele vem, acompanha ferramentas, tudo, e até um conector em aberto para você colocar em outro tipo de máquina, que não seja padrão da Algo Laser. Ele pode ser usado também em outro tipo de máquina. E aqui vem os nomes. Ó. A nossa é o DIY MK2. DIY MK2. Nós vamos achar esse cabinho. Esse daqui é para usar em qualquer modelo. Ó, o nosso é esse aqui. Ó. DIY Kit. É o que a gente vai usar. Então, achando o cabo correto do modelo da sua máquina, você vai conectar lá. O manual, esse manual tem em inglês, ao contrário do manual da máquina que estava em português, mas ele é bem ilustrado e ele mostra bem aqui como fazer o ajuste do rolo rotativo e também o cabo a ser utilizado. Bom, vamos fazer então a conexão. Eu conecto uma ponta aqui no rolo rotativo. E a outra ponta vai ser lá no motor de passo que faz o movimento vertical da máquina. Ou seja,
que faz o eixo de Y, né? Então eu vou desconectar, é muito simples, é um conectorzinho, né? Eu vou desconectar o motor que encaixa direto no motor de passo, pronto, e vou conectar esse que vem lá do rolo rotativo, no cabo que vem do chicote, e aquele motor fica desligado. O motor daquele eixo Y fica desligado. Eu vou ajustar então o posicionamento de forma manual para centralizar aqui o laser. Ok? E ele não vai mais fazer aquele movimento vertical, apenas o movimento horizontal ele vai fazer. E quem vai girar a peça é o rolo rotativo, que vai fazer a função do eixo Y. Aqui eu vou ajustar a distância entre os rolos por conta do diâmetro da peça que eu vou fazer. Ele alcança aqui peças até bem grandes, viu? Basta afastar para a posição que você precisa um rolo do outro e colocar esses parafusos de fixação, tanto de um lado quanto do outro. A correia ela vai ficar frouxa e a gente vai apertar essa correia aqui, ó, nesse pino. A gente roda ele e ajusta a tensão até que ela fique tensionada, não extremamente tensionada, né? Tem que ter ela tem que flexionar um pouco, mas repare, está rodando bem, ajusta-se ali e bota-se o parafuso de um lado e do outro para fixar a peça. A peça deve ficar totalmente paralela àquele eixo de X, o eixo do laser mesmo. Você coloca ela totalmente paralela e o laser deve ficar incidindo imediatamente em cima da peça a ser trabalhada. Então a gente posiciona mais ou menos aqui, ó. Uma coisa interessante é verificar se tem atualização aqui na máquina, né? Então a gente vem aqui, por exemplo, em firmware, e ele já vai pelo próprio Wi-Fi verificando se tem atualização. Está na versão V2.12 e descobriu que tem uma nova versão e agora está baixando essa versão e vai fazer a atualização do sistema. É bem rápido a atualização e ele pode trazer melhorias e correções e até novos recursos. Olha, ficou colorida a tela, inclusive. Os ícones ficaram coloridos aqui na primeira tela, não eram assim. Ok? Vou dar uma olhada aqui no que mudou. Basicamente aqui o formato da tela. Não sei se entrou algum recurso novo, talvez alguma correção. Mas é sempre interessante a gente trabalhar com o firmware mais atual da gravadora laser. Algumas funcionalidades de desenho aqui direto. Retornando para a página principal. Mudou também aqui a forma com que a gente movimenta a máquina. Mas aqui os ícones são bem parecidos com a versão anterior. Não ficou mais agradável aqui a interface. Bom pessoal, aqui a gente está gravando aquela garrafa verde. Essa garrafa ela tem um verde bem escuro, então eu não precisei aplicar camada de tinta. Normalmente a gravadora não vai fazer gravação em vidro se for transparente. Se for transparente você precisa aplicar um spray preto fosco nela, fazer a gravação em cima da parte que está pintada e aí depois você remove a tinta e a gravação vai aparecer. Mas como essa garrafa já era meio esverdeada, bem escura, eu consigo fazer sem essa aplicação de tinta. Olha como ficou. Ficou bem bacana, hein? Imprimi aqui o logo do Electrolab e a impressão diretamente no vidro, bem preciso. Bom, agora eu vou fazer o teste com a garrafa térmica, garrafa tipo Stanley. Vamos fazer aqui a gravação. Primeiro ele verifica a área que vai gravar, a gente consegue ver isso que nem eu mostrei no vídeo inicial dessa gravadora. Uma vez determinada a área, você posiciona o laser bem no centro da gravação, coloca em cima do rolo rotativo e aqui a gente inicia a gravação. Então eu vou colocar projetos. Esse desenho está na minha unidade USB e ele está aqui, ó. Esse primeiro aqui, ok? Uma vez feito isso, eu já verifiquei aí a distância, coloco a processar e iniciar. Ok, dando iniciar, ele coloca, já está começando a impressão e a gente vai ver aqui de forma acelerada a impressão dessa coruja na garrafa. Tá lá. A gente pode fazer impressão de vários tipos de desenho, né? Usando o software adequado, tipo Lightburn, que eu mostrei aí também no primeiro vídeo aí sobre essa gravadora.
A gente coloca a imagem lá, ele vetoriza a imagem, transforma no código para a máquina, você grava num cartãozinho SD ou num pendrive e transfere para a máquina. Isso é uma das formas, né? A máquina pode estar também conectada no PC e transferir direto. Também tem transferência direta via Wi-Fi, tem várias formas de transferir o desenho. Eu acho prático essa do pendrive, porque você, tendo algum erro, querendo fazer algum ajuste, você rapidamente também grava e troca a gravação por outro arquivo. E aqui temos a garrafa gravada com a coruja. É com excelente resolução que fez essa gravação. Repare que a coruja tem muitos detalhes. Depois a gente tem que passar um paninho aqui e pode passar até um líquido para lustrar ali e fazer um polimento do metal para ele ficar mais destacado, tá? Tipo lustramóveis ou algum tipo de produto que limpe o metal sem ser muito abrasivo para não tirar a tinta. Ok, pessoal? Quem achou interessante, eu vou deixar o link aqui embaixo do acessório e da própria máquina também. E quem ainda não viu o primeiro vídeo sobre a máquina, cortando MDF, gravando em MDF, em couro e em plástico, dá uma olhadinha lá que é bem legal, bem interessante para quem é maker ou mesmo para quem trabalha em eletrônica para uma série de outras atividades. Um efeito interessante aqui é a gente botar a luz aqui embaixo que ele destaca, né? No escuro a gente tem um efeito melhor, né? Ele destaca ali as letras e o desenho que foi feito na garrafa. Mas fica bem legal aqui também essa impressão aqui no vidro ou diretamente no metal. Ok, pessoal? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí desse acessório novo para a gravadora laser. Eu acho que isso dá um salto aí nas possibilidades desse equipamento, bastante versátil. Dá para fazer uma série de produtos, gravações, personalizações em diversos tipos de material e formatos agora com esse rolo rotativo. Ok? Se gostarem aí desse novo vídeo, clique no like, não deixem de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações. E até o próximo vídeo. Um grande abraço.